Nesse vídeo, eu quero pontuar algumas perguntas importantes que você deve se fazer, que você deve pesquisar antes de começar a fazer as suas aulas de balé. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e vamos lá, o porquê que surgiu o tema deste vídeo. Estava eu nas redes sociais olhando vídeos e eu adoro ver vídeos e ver os comentários sobre aquele tema daquele vídeo. E aí o vídeo era de uma menina nas primeiras aulas de balé adulto. E o título, na verdade, era alguma coisa assim: a minha primeira aula, os meus primeiros momentos como bailarina adulta. E aí eu fui olhar os comentários e um deles me chamou muito a atenção, que era uma outra menina perguntando: "Nossa, mas existe aula experimental?" Tipo assim, eu posso ver se eu gosto de fazer balé antes de me matricular? E sim, e é por isso que surgiu essa ideia, porque muitas vezes existe essa vontade, esse desejo de realizar um sonho de infância, ou até mesmo porque viu alguém fazendo, talvez uma influenciadora pequena ou grande, começando a fazer aulas de balé e falou: "Nossa, também vou me arriscar nesse meio", mas não sabe por onde começar. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Vamos lá, sem muita enrolação. Primeiro ponto, é importante que você entenda que existem duas formas de você começar a fazer balé. Existe as aulas presenciais, onde você vai até uma escola de dança, onde você vai até um estúdio de dança, faz a aula presencialmente e volta para casa, tudo bem? Ou você pode acessar aulas online. Eu tenho um curso de balé online que serve para iniciante ou para quem já tem algum tipo de conhecimento. E claro que eu não sou a única, existem outros profissionais que também oferecem esse mesmo tipo de modalidade. Aqui a gente vai falar sobre esses dois formatos. Por isso que a primeira pergunta que você deve se fazer é: eu quero fazer balé presencial, ir até a escola, ou eu quero fazer balé online dentro da minha casa com acesso à internet? Ah, Ju, não sei. Tá, então vamos lá, vamos pontuar algumas vantagens e desvantagens. Eu quero até fazer um vídeo, eu acabei de ter essa ideia. Posso fazer um vídeo com mais detalhes sobre vantagens e desvantagens de cada um. Por quê? Atualmente eu não dou aulas de balé presencial, mas dou aulas de balé online no formato particular e tenho meu curso de balé. Então hoje eu sou sempre muito sincera com quem chega para mim perguntando sobre aulas, porque são coisas que podem se complementar, são coisas que você consegue trabalhar ou um ou outro, mas cada um tem as suas particularidades. Ah, e antes da gente prosseguir nos próximos pontos, vai anotando, sabe? Isso para mim funciona demais. Quando eu preciso tomar uma decisão sobre alguma coisa, eu coloco no papel e divido. Tal coisa e tal coisa. E vou pontuando o que é de bom, o que é de ruim em cada um dos cenários. Porque aqui, pode ser que, por exemplo, nesse primeiro ponto, você fale assim: ah, para mim tanto faz, presencial ou online. É um ponto que eu encaixaria muito bem nos dois. E aí você vai descobrir em outros pontos o que cada um vai fazer mais sentido para você. Então, para que você tome uma boa escolha, faça uma boa escolha, é legal você fazer isso. Fica essa dica aí para grandes decisões, para coisas importantes na sua vida. Funciona. Tá, agora chega no momento desse vídeo que a gente vai afunilar. A gente tem o presencial e a gente tem o online. Primeiro eu vou falar do presencial, o que eu acho que é importante que você pergunte, que você saiba, e depois a gente faz o mesmo critério para o online, tá? Então, primeiro ponto, eu tenho minha colinha aqui. Faça uma aula, uma ou algumas aulas experimentais. Sim, isso existe. É muito comum, assim, na verdade eu nunca vi nenhuma escola que não oferecesse algum tipo de aula experimental. Uma aula, duas aulas, uma semana de aulas, aí obviamente que vai depender do estúdio da escola. Mas não deixe de fazer uma aula experimental para você, primeiro, usufruir da estrutura daquela escola, ver se a estrutura é realmente boa, porque às vezes em foto é uma coisa e pessoalmente é outra, acontece. Isso também serve para você conhecer o profissional que vai ministrar aquela aula. Será que você se dá bem? Será que é um profissional que você se sente confortável, que explica bem? Isso é importante. Porque às vezes não é apenas a competência do professor, é como que a aula está sendo conduzida. Parece besteira, mas isso influencia bastante.
E o último ponto é para que você já comece a se familiarizar em como tem a estrutura, como funciona uma estrutura básica de aulas. Porque se você nunca fez aulas, a estrutura ela vai ser basicamente a mesma em qualquer lugar. Muda a metodologia, muda uma forma de explicar, mas assim, o grosso, né, a ideia geral, o cenário da aula de balé, ela é basicamente a mesma. Então você já começa a entender, porque, de novo, às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça, porque viu um vídeo de alguém, ou, sei lá, acompanhou um vlog de uma pessoa, só que na prática você vê que talvez não seja o que você estava pensando, ou o contrário, você confirma, nossa, a fulana que eu assisti, ela fez exatamente isso que eu estou fazendo aqui nessa aula experimental. Então, faça aula experimental. Outro ponto importante, além da aula experimental, pergunte ao professor ou à secretária, a pessoa que está te apresentando a escola, como que funciona a programação, se tem exames de final de ano ou meio de ano, como funcionam as apresentações, como que é o calendário de aulas, porque assim como uma escola tradicional, que a gente tem formatura, que a gente tem algumas apresentações de meio de ano em datas comemorativas, no balé pode acontecer a mesma coisa. Então pergunte para você já se situar em como funciona o calendário anual daquela escola. Tem escolas que fazem mais apresentações ao longo do ano, tem escolas que fazem menos. E aí isso tem que entrar de acordo com o que você está buscando também. Para você, por exemplo, é importante ter várias apresentações ao longo do ano, se apresentar, ir a um teatro, fazer mostras de dança ou não. Talvez para você seja importante ter os exames para que você seja avaliada no final do ano. Talvez não seja importante para você. Então, pergunte para você se inteirar em como funciona esse planejamento da escola. Esse ponto é um tanto quanto polêmico, porque assim, na minha opinião, escolas de dança precisam estar com uma estrutura mínima adequada. E o que que é uma estrutura mínima? Barras, eu vou colocar aqui no vídeo também, conforme eu vou falando. A barra ela pode ser fixa, fixa numa parede, fixa no chão, ou barras móveis, que aí você coloca na sala, terminou a parte da barra, você tira a barra e tem um espaço livre ali para poder fazer os próximos exercícios. Precisa ter barra, é o mínimo. Outra coisa que é muito importante é o piso da sala. O piso adequado para as aulas de balé se chama piso flutuante, eu vou colocar aqui no vídeo também. Ele é um piso que tem uma estrutura que não é direto no chão. Você tem umas ripas, acho que é assim que chama, você tem umas ripas de madeira que vão direto no chão e em cima dessas ripas você tem um tablado de madeira. E por que que isso é tão importante? Porque quando a gente vai fazer saltos, quando a gente vai fazer movimentos que tenham impacto, esse piso flutuante ele ajuda a gente a não sofrer lesões, a não receber esse impacto direto do chão. Ou seja, se você vai fazer aula em uma escola que é direto no piso, que é piso frio, que é direto na cerâmica, avalia se tem outra opção. Eu sei que existem alguns lugares que é mais difícil encontrar escolas que tenham piso adequado, mas assim, ao meu ver, é uma coisa que é, assim, importante, muito, muito importante, porque dá para fazer aula no piso frio? Dá para fazer aula, dá para fazer várias coisas. Por exemplo, aqui mesmo no meu cantinho, é piso frio e eu coloquei um linóleo por cima. O linóleo é um tapete que a gente pode colocar ou não por cima do piso flutuante, e esse linóleo, ele é uma espécie de é uma borracha e ajuda a gente a não escorregar tanto. Então veja, se o linóleo ele está por cima do piso flutuante, lindo, maravilhoso. Agora, alguns lugares, por exemplo, como aqui no meu próprio espaço, eu tenho o piso frio e eu coloquei o linóleo por cima. É o mundo ideal? Não. Para fazer coisas pontuais, tudo bem. Mas imagina só, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você está lá saltando, fazendo impacto no seu joelho, no seu tornozelo, no seu quadril direto no piso frio. Isso não dá certo. No longo prazo, você vai ficar com dor na canela, você vai ficar dor no joelho, vai ficar com dor no quadril. Pode ter uma lesão por falta de um piso adequado. E eu posso falar isso com experiência de causa. Teve um momento
que a gente ficou uns meses, eu não vou lembrar o tempo exato, mas a gente ficou uns meses lá na companhia, a gente fez uma mudança de endereço. Então a gente ensaiava, a gente tinha a sede da companhia num espaço, e aí abriu uma outra sede, né? Na verdade, a gente migrou, mudou de endereço para uma sede maior. E nessa transição, o piso flutuante ele demora para ser ajustado, para ser comprado e tudo mais. Então a gente ficou algumas semanas, estendeu o linóleo enquanto o piso flutuante não ficava pronto. Foram apenas algumas semanas, mas, por exemplo, no meu caso, no nosso caso ali da companhia da turma, a gente fazia aula todo dia, das 2 da tarde às 10 da noite. Todo mundo ficou com uma dorzinha naquele período. Ou era uma dorzinha na canela, ou era uma dorzinha no joelho, ou era uma dorzinha no quadril. E aí, depois daquelas semanas, foi colocado o piso flutuante, tudo lindo, maravilhoso, tudo resolvido. Então, falo com experiência própria, não faça isso. Ai, deixa eu contar uma outra. Eu não sei se eu posso contar com muitos, eu não sei se eu posso contar com muitos detalhes, mas ó, muitas vezes, isso já chegou nos meus ouvidos, tá? Tem escolas que são próximas, que a diferença de preço existe, e essa diferença acontece justamente pela infraestrutura, por ter um piso flutuante. E aí, conversando com essa pessoa responsável, ela falou: Poxa, Ju, a maioria das pessoas vão para o lugar que é financeiramente mais barato, mas você sabe que o barato sai caro. É exatamente isso que eu estou falando. Então, às vezes, você quer pagar mais barato numa escola X, que não tem a estrutura que você precisa para se cuidar, para prevenir lesões, e, de novo, barato sai caro. Então, busca possibilidades e escolas que tenham um mínimo de infraestrutura. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Já era para ter falado desse assunto, ó, há muito tempo. E o último ponto, importante também, que eu falei no começo desse vídeo, mas vale ressaltar aqui de novo, que é sobre preço e disponibilidade de aulas. Às vezes, uma escola que é mais perto da sua casa tem horários mais limitados, talvez uma escola que seja um pouco mais longe tem mais horários, talvez uma escola que é mais perto não tenha o piso adequado e uma mais longe tenha o piso adequado. Precisa colocar tudo isso numa balança. Percebe que não é uma única coisa que vai fazer a gente, não, essa daqui é a melhor escola. Tudo precisa ser avaliado. O que que é importante para você? Qual é a sua prioridade? Tudo bem para você deslocar mais ou não? Deslocamento, ser um lugar perto da sua casa é uma coisa que é importante para você. Avalia. Beleza, fechamos o presencial. Então vamos pensar agora que você lá na primeira pergunta, quero fazer presencial ou online, você decidiu que quer fazer o online. Então no online ele funciona basicamente da mesma forma. Pode buscar aula experimental? Pode, deve. Vai, entre em contato com um professor que você gostou, que talvez tenha aulas no YouTube, tá? Então, inclusive, quando alguém chega até mim hoje procurando uma aula particular online ou curso, eu tento entender qual é o momento dessa pessoa. Ela já fez balé em algum momento? Já fez, não fez? Se ela fez, qual era a metodologia? Porque existe isso também. A gente pode fazer um outro vídeo falando sobre metodologia de balé. Por exemplo, em uma metodologia, uma posição X não existe na outra metodologia. Ou se existe, tem um outro nome. Um passo Y existe numa metodologia e não existe daquela forma da outra, tá? Então são detalhes, mas se você já fez balé em algum momento e você quer voltar, é importante que você saiba se está dentro da mesma metodologia ou não, tá? E até para o professor também, por isso que eu pergunto. Poxa, você está vindo de qual metodologia? Você sabe me dizer? Na verdade, eu não trabalho com uma única metodologia, assim, 100%. A minha pegada, ela é mais método inglês com um pouquinho do russo. Então, tem uma pitadinha ali de Vaganova, mas a base, ou grande parte das minhas aulas são focadas na metodologia do Roy. Esse alinhamento é importante porque às vezes eu vou explicar uma coisa e a pessoa fala, mas não foi assim que eu aprendi de outra forma. É por isso. Uma outra forma que você tem de fazer aulas experimentais é acessar o conteúdo desse professor, se ele produz conteúdo para a internet, dentro dos canais de rede social. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu vou até deixar linkado. Eu disponibilizo algumas aulas gravadas
para que outras pessoas possam ter acesso ao meu conteúdo, à minha forma de aula. Poxa, Ju, gostei, quero mais, quero uma aula que seja dedicada para mim, que seja 100% focada nas minhas dificuldades e no que eu preciso. Beleza, então você já conhece como funciona a minha metodologia, vamos resolver o seu problema. E aqui, ó, vem um ponto que eu não tinha falado antes, porque assim, de vantagens e desvantagens do presencial e do online. No presencial, existem aulas particulares, só que o custo, obviamente, é muito maior. Então, se você está numa turma presencial, o professor ele sempre vai estar de acordo com a dificuldade da turma, então ele precisa seguir um planejamento, obviamente, e vai de acordo com a dificuldade da turma. Não dá para a gente focar, por exemplo, se a dificuldade da turma em maior parte seja saltos, mas a sua dificuldade seja piruetas, não dá para ficar, ô fulana, ajusta sua pirueta, sabe, de forma muito individualizada. Então é o grupo. Já numa aula particular, você tem ali a atenção do professor, uma montagem de aulas 100% focada para o que você precisa para a sua dificuldade. Se é um curso online, aí vai ser exatamente na mesma ideia do presencial. A ideia é trabalhar o que é dificuldade na maioria das pessoas e não focar exatamente naquilo que a pessoa precisa. Dá para entender essa diferença, né? Então, retomando, se você escolheu o online, como que é a sua estrutura? Você tem uma estrutura minimamente, e aí minimamente que eu estou dizendo não precisa comprar barra, não precisa criar um estúdio de dança na sua casa e comprar piso flutuante, não precisa disso, mas assim, tem um cantinho que você vai ficar quietinha lá, que talvez não vai ter entra e sai de pessoas naquele período que você consiga, por exemplo, fechar uma porta. Tem como você puxar uma cadeira de algum lugar, ou você consegue apoiar a mão na parede para servir como barra? Existe pelo menos um quadrado ali que dê para você fazer os mínimos movimentos, então isso precisa ser pensado também, porque não dá para você, por exemplo, querer fazer aulas de balé no meio da sala, na hora que está todo mundo lá assistindo a TV e você quer fazer aula, não dá. E por último, preço e disponibilidade de aulas. De novo, no online a gente tem o ao vivo e tem o gravado. E aí, claro, que o ao vivo, que é particular, pode ser em grupo também, né? Tá aí que tá. É uma modalidade que eu não ofereço, mas existe. Tem profissionais que fazem aulas em grupo no formato online. Então, tudo é questão de você ir atrás, de pesquisar os professores que você tem mais afinidade, que você gostou do formato de aula. Tem professores que oferecem só grupos, tem professores que oferecem só curso gravado, tem professores que oferecem só o particular, tem professores que oferecem mais de uma opção. Então, vai atrás. E aí, claro, que o online em relação ao presencial, na maioria das vezes, não em todos os casos, né? Mas na maioria das vezes, o online ele acaba sendo um custo mais inferior em relação a um presencial, obviamente pela estrutura, energia, custo de professor ali, enfim. O que você acha sobre isso? Aqui são os pontos que eu acho fundamentais, que você tem que pesquisar, que você tem que saber. Claro que existem outros pontos que, na minha opinião, não são importantes no primeiro momento. Por exemplo, tem uniforme ou não tem uniforme? Nenhuma escola, pelo menos não as que eu conheço, não se faz obrigatório ter uniforme logo na primeira aula. Então é uma coisa que você vai incorporando, como que é a sapatilha, tem que usar sapatilha, pode usar meia, mas esses pontos que eu trouxe para você nesse vídeo são fundamentais. Então são coisas que, na minha opinião, você precisa saber antes de qualquer coisa, antes de fechar a matrícula lá na escola presencial, ou antes de fechar uma parceria com um professor particular, ou até mesmo de comprar um curso de balé online. Tem alguma coisa que você acha importante que eu não mencionei nesse vídeo? Coloca aqui nos comentários que vale a pena. Porque às vezes, né, eu tô pensando aqui de uma forma e você fala, Ju, você esqueceu disso daqui. Eu falo, isso aqui é importante. Ou não, isso aqui eu não acho tão importante. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E se você já viu as minhas aulas aqui no canal, seja aulas de balé, ou seja as aulas tutoriais onde eu explico os passos e gostaria de ter um acompanhamento comigo, aulas de balé comigo no formato online, eu vou deixar as informações e os links para você entrar em contato aqui embaixo na descrição. Tem o link para aula particular e tem o link para o meu curso gravado, que é o Finalmente Bailarina. E se você está chegando agora, se você nunca viu nenhuma aula minha, dá uma olhadinha, tem muita aula disponível, tem aula de balé, tem aula de fortalecimento, tem aula explicando passos iniciantes,
passos mais intermediários, passos mais avançados, dá uma olhadinha, vê se faz sentido para você. Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!